Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 3 de janeiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 29 ao 34. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia. Mas, se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia. Mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, a palavra de hoje é uma palavra muito especial que o Senhor colocou no meu coração para partilhar com vocês. Então eu quero fazer aqui no início esse pedido. Me ajude hoje mais uma vez a evangelizar. Compartilhe essa pregação nos seus grupos de WhatsApp, com os grupos de amigos, da comunidade, da família. E me ajude também, nós estamos quase chegando a 4.000 inscritos no nosso canal de evangelização. Então convida mais uma pessoa aí da sua família, as pessoas próximas de você, para se inscreverem no canal. E assim, à medida que outras pessoas chegarem, nós vamos conseguir levar essa palavra para mais pessoas, alcançar mais vidas com a pregação da palavra de Deus. Eu conto com a colaboração e com a ajuda de todos vocês. Esse evangelho, eu confesso que, para mim, ele é muito especial. Porque quando João Batista fala de Jesus como Cordeiro de Deus, meu coração se alegra muito. E hoje eu quero meditar com vocês sobre o Cordeiro de Deus. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Todas as vezes que nós participamos da Santa Missa, o sacerdote no altar, ele proclama: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Nós respondemos: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Esse é o Cordeiro de Deus, aquele que veio para lavar, para tirar o pecado do mundo. Meu irmão e minha irmã, a proclamação do Evangelho hoje é para nós tomarmos mais uma vez consciência do que Jesus fez por cada um de nós. Jesus é o Deus encarnado. Jesus é a vítima que foi imolada, que foi sacrificada por nossos pecados. Jesus é o nosso Redentor, aquele que nos redimiu para sempre e que nos deu a vida eterna. Hoje nós somos chamados a mergulhar nesse grande propósito de Jesus, quando ele se faz o Cordeiro. E aí nós vamos voltar lá no Antigo Testamento e vamos lembrar do tempo que o povo de Israel estava preso como escravos no Egito.
E o Senhor então envia Moisés para libertar o povo, mas o faraó, ele não queria libertar porque era um povo muito grande. E como escravos, eles eram uma mão de obra que o faraó não gastava dinheiro. Então, o faraó humilhava aquele povo e fazia que eles trabalhassem para eles como escravos. Mas Deus, ele tinha um propósito de libertar o seu povo e de levar eles para uma terra que mana leite e mel. Mas o faraó não aceitava. E então, as pragas, as famosas pragas do Egito, foram acontecendo. Mas mesmo assim o coração do faraó continuava endurecido. Então acontece a última, que era o extermínio de todos os primogênitos. E aí o Senhor começou a agir. Deus então manda com que os hebreus pudessem sacrificar um cordeiro. E o cordeiro que fosse sacrificado, o sangue daquele cordeiro seria aspergido, seria marcado na porta de cada casa de cada hebreu. E assim, quando o anjo exterminador passava, as casas que estavam marcadas com aquele sangue, os primogênitos não seriam mortos. Os filhos de Israel seriam poupados. E aí aconteceu então que inclusive o próprio filho de Faraó foi morto. E ele então deixa o povo de Israel partir. Então, meu irmão e minha irmã, Jesus é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro sacrificado, derramou o seu sangue e dá a vida para salvar a humanidade. O Cordeiro imolado na cruz. É esse o Cordeiro que João Batista anuncia. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Através do sacrifício de Jesus, através do sacrifício do Cordeiro, nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Quando nós somos marcados, lavados com o sangue de Jesus, que nos purifica. É por isso que João Batista afirma, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse tirar o pecado do mundo, ele vai além, porque João Batista está afirmando, ele veio para apagar, ele veio para lavar, para tirar definitivamente do coração do homem a mancha do pecado original. Ele veio para cortar definitivamente essa relação do pecado com o homem. Porque no Antigo Testamento, sempre as pessoas precisavam levar os seus sacrifícios para que sempre pudesse ser renovado esse perdão. Mas quando Jesus vem, Jesus, ele se oferece. Gente, isso é maravilhoso demais. Jesus se oferece por nós como esse Cordeiro, mas ele ressuscita. E quando Jesus ressuscita, ele se faz esse sacrifício para sempre por nós, por mim e por você. Então, nenhum cordeiro mais vai ser oferecido, porque Jesus está vivo. A oferta de sacrifício que ele fez por mim e por você é para sempre. E nós temos esse acesso ao coração do Pai pelo sacrifício do Cordeiro, que derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados e para nos livrar da condenação, para nos livrar da morte eterna e para nos dar de novo o direito de ser chamados filhos de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu não sei se você tem a dimensão do que significa isso. E lembrando lá daquele dia do Egito, as portas das casas foram marcadas com o sinal daquele sangue daquele cordeiro. E a morte não entrou naquelas casas. Jesus, ele marcou a nossa vida.
Ele nos marcou com o sinal do seu sangue. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. E o seu sangue nos purifica de todo pecado. O seu sangue nos livra da morte. E se nós então estamos marcados com esse sinal do sangue do Senhor, o inimigo não tem poder sobre a nossa vida. A morte não tem poder sobre a nossa vida. Ó morte, onde estás, ó morte? Qual é a sua vitória? A morte não tem mais poder sobre nós, porque Jesus ressuscitou. E quando Jesus ressuscita, Ele marca definitivamente a vitória sobre a morte e sobre a condenação eterna. Meu irmão, minha irmã, entenda isso em nome de Jesus. Eu e você, nós somos marcados com o sangue de Jesus. O inimigo não tem mais poder sobre a nossa vida, nem sobre o nosso presente, nem sobre o nosso passado e nem sobre o nosso futuro. Porque Jesus, Ele se fez sacrifício eterno por cada um de nós. Ele foi a vítima por causa dos nossos pecados. E Ele nos deu a vida eterna. Jesus foi condenado à morte para nos trazer a vida eterna. E isso ninguém mais pode tirar de cada um de nós. O Cordeiro de Deus é o Cordeiro Pascal, é o Cordeiro do Apocalipse, é o Cordeiro eterno de Deus por cada um de nós. E nós devemos hoje tomar posse de tudo aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Meu irmão e minha irmã, o Evangelho, ele nos coloca diante dessa realidade do sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. E vai nos mostrar, quando João Batista vai declarar: eu vi o Espírito descer sobre ele em forma de uma pomba. Eu vi o Espírito descer sobre ele em forma de uma pomba. E eu posso afirmar para vocês, eu posso garantir para vocês, Ele é o Filho de Deus. Que maravilha! Nosso coração deve se alegrar muito por isso. Nosso coração deve se alegrar, porque João Batista declarou: Ele é aquele que vos batizará com o Espírito Santo. Ele é aquele que transformou a nossa dor em alegria. Ele é aquele que aniquilou toda sentença de morte que havia contra nós. E Jesus, quando Ele veio, Ele sabia de toda a sua missão. E Ele sabia que Ele seria esse Cordeiro. E Ele veio sentir a nossa dor por amor a nós. Ele se ofereceu por amor a nós. Sentiu as dores dos pregos. Sentiu todo aquele martírio. Tudo que Jesus passou foi para dizer o quanto Ele nos ama. E o seu sacrifício foi um sacrifício definitivo para que nós pudéssemos ser livres para sempre. Livres. O sacrifício de Jesus nos torna livres. E quando o inimigo se aproxima de nós, ele tem que olhar para nós e nós temos que estar revestidos desse sangue de Jesus. Porque aquele que está marcado com o sangue de Jesus, o inimigo não se aproxima dele. E nós temos que não somente pedir, mas nós temos que aceitar que esse sacrifício do Senhor foi por mim, foi por você, meu irmão e minha irmã. E nos revestir da graça de Deus, nos revestir desse sangue precioso, nos deixar ser guiados por Deus e entender que a nossa vida
ela é dividida antes de Jesus e depois de Jesus. Porque quando nós estamos firmes na rocha, quando nós entendemos o valor desse sangue, o valor desse sacrifício, nós abraçamos junto com o Senhor a cruz e nós vamos andando na certeza: eu sou lavado no sangue de Jesus. Eu sou marcado com esse sangue. A minha família está revestida pelo sangue de Jesus. E o inimigo não tem poder sobre a nossa vida. Eu posso ser de Deus. Eu posso viver uma vida digna de filho de Deus. Porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Meu irmão e minha irmã, hoje, essa palavra é para nos lembrar que nós precisamos entender o valor desse sacrifício e saber que o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo e ele veio para nos batizar com o Espírito Santo. Jesus, ele vem, ele tira de nós o pecado, ele nos lava com o seu sangue, ele nos marca com o seu sangue e ele nos sela definitivamente com o seu Espírito, com o Espírito Santo, para nos fazer novas criaturas, para nos fazer homens e mulheres novos, livres de todo mal, livres de toda condenação, porque o preço foi ele que pagou por cada um de nós, o inocente que morreu em nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Eu te convido então, vamos à nossa oração, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, bendito seja o seu nome. Como São João falou hoje no Evangelho e também na primeira leitura, vede que grande presente de amor o Pai nos deu de sermos chamados filhos de Deus. Nós somos chamados filhos de Deus a partir, Senhor, do seu sacrifício, a partir do Senhor ser o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que é apresentado em expiação dos nossos pecados. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos dar esse direito de ser chamados filhos. Obrigado, Senhor, por pagar por nós um preço que nós não poderíamos pagar. Obrigado, Jesus, por se colocar no nosso lugar. Obrigado por um ato de amor. O Senhor se ofereceu para romper o laço do pecado e da morte, para romper o castigo que estava sobre nós. Obrigado, Senhor. O Senhor é maravilhoso. Nos ajuda a viver dignamente como filhos. E hoje eu quero te pedir, Senhor, mais uma vez, que a nossa vida seja marcada com o seu sangue. Que nossas casas sejam marcadas com o seu sangue. Que nós possamos caminhar, Senhor, com essa certeza: Cristo vive em mim. Eu sou de Deus e o pecado e Satanás não tem mais poder sobre a minha vida. O pecado foi vencido e para ele eu não vou voltar mais. O Senhor é o Cordeiro de Deus que tira, que arranca, que aniquila, que destrói o pecado e que nos sela com seu Espírito. Vem, Espírito Santo, sobre cada um de nós e confirma nesse dia toda essa graça, toda essa bênção e toda essa vitória triunfante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.